Olá, senhores. O tema dessa aula de hoje vai ser o inadimplemento absoluto da obrigação. A gente já viu que nós temos o adimplemento relativo da obrigação, que se chama mora, e nós temos o inadimplemento absoluto da obrigação. Eu vou tratar agora das consequências desse inadimplemento absoluto, para que a gente tenha uma noção do que nós temos aí em termos de acréscimos que podem ser cobrados no descumprimento obrigacional, né? Então, o inadimplemento absoluto é o descumprimento por parte do sujeito passivo da prestação a que ele se obrigou a entregar, né? Então, ele responde pelo valor correspondente à obrigação que ele tinha que entregar, ao objeto obrigacional, acrescido de perdas e danos quando essas forem computadas, mais juros compensatórios, mais cláusula penal, mais correção monetária, mais custas processuais, mais honorários advocatícios. Então, nós temos aqui uma somatória de acréscimos que vão tornar bem oneroso isso, e é por isso que, quando se trata de inadimplemento, a absoluta melhor coisa é negociar, para que você não tenha aí uma conta muitas vezes impagável ou que vai comprometer o patrimônio da família, né? Então, deixou de cumprir a obrigação, houve um inadimplemento absoluto da obrigação, a outra parte pode exigir o valor da obrigação principal, que você não entregou, mais perdas e danos, juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios. Então, nós temos aí e a cláusula penal. Nós temos aí, que é a multa, né? Nós temos aí um arcabouço bem interessante para a gente examinar. Vamos começar pelo fim, porque eu gosto sempre de atrapalhar todo mundo. Então a gente começa pelos honorários advocatícios. Então nós temos aí, primeira questão a ser abordada é que se trata de inadimplemento absoluto, ou seja, não tem a menor possibilidade de dar cumprimento à obrigação. Acabou. A empresa fechou. Não tem como ela entregar para você. Ela fechou. Ela encerrou as atividades. A gente está assistindo isso dia a dia, né? Todos os dias os senhores veem mais uma empresa que fecha. Latam em recuperação judicial. Agora a gente vai saber se ela vai funcionar ou não, de que forma. Mas muita gente que comprou lá, né? Como é que vai fazer para conseguir o seu dinheiro de volta? Então aí houve uma falha na prestação do serviço. É geralmente obrigação de dar ou de fazer, tá? Que vai ter inadimplemento absoluto. Então aí você tem uma obrigação de dar e não fazer, de dar e fazer, as obrigações positivas, com inadimplemento absoluto. Primeira coisa que vai recair, ou dentre essas coisas, recai aí os honorários advocatícios. Honorários de advogado, gente, só são exigíveis se houve o trabalho do advogado. Você não vai cobrar honorários advocatícios se a pessoa foi lá para estabelecer uma negociação contigo. Então, os honorários advocatícios. Geralmente, na transação, a gente compõe, inclusive, esse valor. Então, ele não é para ser cobrado. Eu já vi muitos casos de pessoas que tinham atrasado a locação, foram lá para pagar o valor locatício atrasado e foi cobrado deles honorários de advogado. Por quê? Você entrou com uma ação? Não, mas eu mandei a notificação. Não, essa daí é sua obrigação. Quem te paga é a imobiliária. Não tem que ser um cidadão. Ah, mas ele está atrasado. Ele está atrasado no valor do aluguel. Ele não deve nada para o senhor. O senhor não fez uma ação judicial. Então, tomem cuidado. Tem gente cobrando indevidamente honorários advocatícios. E uma coisa são os honorários convencionais, que é aquele que a parte cobra para poder. Aliás, a parte não, o advogado cobra do seu cliente para poder ajuizar a demanda, e coisa distinta são os honorários sucumbenciais. É nesse que geralmente a pessoa é condenada. Ela é condenada a pagar os honorários sucumbenciais, ou seja, ela vai pagar pelo bom êxito da demanda e pelo bom serviço do advogado da parte contrária. Como ela perdeu, ela sucumbiu. Sucumbir é no sentido de perder. Como ela perdeu, o juiz fixará o valor de honorários a ser pago para a outra parte. Veja, gente, você paga para o advogado da outra parte, não para a parte. Então, A e B são credor e devedor, estão demandando, é para o advogado
de um deles que ganhou a demanda, do credor, portanto, que ganhou a demanda, que você vai ter que pagar os honorários sucumbenciais. Por isso que a gente chama de honorários sucumbenciais. O juiz, quando ele determina que alguém ganhou e, portanto, o outro perdeu, ele fixa os termos dessa perda ou rendição, dessa sucumbência. E aí vem o valor dos honorários. Senhores, esses honorários não tem nada a ver com os honorários contratados. Já aviso isso porque tem muito cliente que vai falar assim: ah, mas eu vou ter um desconto. Não, o senhor não tem desconto. Quando o senhor leva o carro para arrumar, e a pessoa arruma o seu carro, já que ele ficou bom, tem um desconto? Não, não tem, porque para ele ficar bom, aquele cidadão despendeu tempo, a sua expertise, idem aqui. Ah, mas eu não acho justo. Tá bom, eu também não acho justo comprar um produto, quebrar e eu ter que usar assistência técnica e pagar. Por que que na hora do advogado, e é mais interessante, que geralmente as demandas que a gente sofre vêm de profissionais liberais. É médico que fala assim, quer aplicar a teoria do risco. Olha, vamos fazer o seguinte: se a senhora ganhar, a senhora recebe um valor X. Se a senhora não ganhar, eu falei, então vamos fazer o contrário, né? O senhor cuida da minha mãe. Se ela curar, eu pago o tratamento. Se o senhor não conseguir a cura, não, mas não tem nada a ver. Então é muito interessante. O médico engenheiro sempre faz esse tipo de proposta pra gente, desconsiderando o trabalho e a prestação. Eu geralmente brinco com os meus alunos e falo que geralmente isso se dá pelo fato de a gente não usar laboratório, não ter estetoscópio, ou não fazer contas, não usar um aplicativo, uma coisa fantástica para mostrar ali mapas, isso e aquilo. Como a gente trabalha só com a cabeça, como eles dizem, né? Tá tudo dentro da sua cabeça. É, tá, mas para estar aqui dentro demorou um bom investimento, né? De curso, de especialização, mestrado, doutorado, leituras e, né? Teve um que falou assim, mas a senhora produziu só 3 folhinhas. Aí você rasga e fala, então, aí, ó, tem 3 folhinhas em branco, o senhor produz o que o senhor quiser, né? As pessoas não têm a dimensão do trabalho intelectual, mas tem aqueles que são folgados e exploram. Contra os folgados, não, senhores, né? Não confundam um malandro com um advogado. Esse que banca o malandro não merece a carteira, não honra a profissão. Então, honorários só são devidos quando houver ação ou a intermediação de advogado, e já contratado isso. Honorários sucumbenciais é só quando há ação. E aí é o juiz que define. Não sou eu que peço, aliás, eu vou pedir, né? Claro, né? Mas se eu ganhar, quem vai fixar é o juiz. Tá ok? É entendido isso? Então, cuidado com o inadimplemento absoluto, porque geralmente o outro vai executar o contrato, e aí, nessa execução de contrato, se não houver o pagamento espontâneo, já vai ter o valor dos honorários, já vai ter uma série de acréscimos. Correção monetária não é acréscimo. Correção monetária é a correção do valor do dinheiro, né? O senhor está atrasado quanto tempo? Então vamos corrigir isso daí. Vamos supor que atrasa quem tem que pagar. Tá atrasado quanto tempo? O valor da dívida é tanto. O valor da dívida é tanto, era tanto em tal data. Agora vamos corrigir até a data do efetivo pagamento. Não é até a data da movimentação da ação judicial, por exemplo. É até a data do efetivo pagamento. A gente tem que apresentar planilha, até por isso que eu acho engraçado quem fala que detesta matemática em direito. A gente vai ter que apresentar planilha. Né? Para quem? Para atualizar a dívida. Essa é a função nossa, atualiza a dívida. A dívida do cidadão é tanto é o valor original, mais tanto de cláusula penal ou multa, mais aquele valor que o juiz fixou de perdas e danos, mais os juros, mais honorários, mais a correção monetária. Correção monetária, inclusive, já tem até aplicativo para os senhores, para facilitar a vida de vocês, tem de tudo, hein? Tem até aplicativo já com a tabela do tribunal, em que você já coloca ali o valorzinho inicial, a data, e o tribunal já faz o cálculo para você de quanto é o valor atualizado. Olha que maravilha, tá? Então, correção monetária é a correção do dinheiro, em termos de índices inflacionários. Portanto, não é em si por si qualquer acréscimo. Não está vendo vantagem aí para aquele que está demandando do senhor o pagamento e o cumprimento da obrigação, qualquer vantagem econômica. Muito ao contrário, né? Os índices de correção monetária no Brasil são muito aquém do valor da inflação. Então já há perda, tá? Então não pensem que há ganho, não há. Há perda substancial. E quanto mais o tempo passa, para aquela pessoa que pretende receber, sobretudo valor econômico,
pior fica a situação. A gente tem índices que se alteram, e são coisas que a gente vai ver daqui para frente. Então, tá aí a questãozinha dos honorários que eu queria mencionar para vocês. Isso daí está previsto no artigo 389 do Código Civil. Aí nós temos a questão dos juros. Os juros são muito importantes. Vocês vão falar, mas professor, e as perdas e danos? Aí vai depender da situação, né, gente? Se não me entrega um bem que eu necessito para cumprir outros contratos, já vai dar perdas e danos. Porque aquele bem que você deixou de me entregar gerou o meu descumprimento em outros contratos. Marilena, não estou entendendo. Olha, vamos voltar para os tomatinhos. Eu adoro exemplo de tomatinho. Você ficou de me entregar os tomatinhos. Você não me entregou, eu não pude produzir as pizzas ou as massas de tomates que eu tinha que entregar, os molhos que eu tinha que entregar. Então, eu estou descumprindo o contrato também. Você me causou um prejuízo muito além da não entrega do produto. Porque eu tinha ajustado o contrato com prazo, eu agora vou ter que rescindir, pagar multa. Então, eu vou juntar todos esses danos que eu sofri e vou cobrar de você. A origem foi a não entrega do tomatinho, a origem foi a não entrega do tomatinho. Todos os molhos que eu teria que fazer aí com o tomate para poder entregar para terceiros, eu perdi o contrato, né? E eu vou ter que honrar. Então, nada mais justo, nada mais certo que o senhor me pague essas perdas e danos. É por isso que eu chamo a atenção dos meus alunos sempre que tomem cuidado, porque às vezes o valor da obrigação principal ele fica até mínimo perto das perdas e danos. Muitas vezes o valor das perdas e danos suplanta em muito o valor da obrigação principal. A gente vai ter um problema grave aí, tá? Porque o prejuízo material, sobretudo, pode ser muito grande, né? Então, você vai causar danos? Causa. E isso daí acarreta o quê? Depende, você está me entregando maquinário para produção? Imagina o dano que não dá o atraso da entrega desse maquinário. Quantos contratos eu não terei descumprido? Então, tudo aquilo que eu terei que ressarcir, fora a minha imagem, né? Tudo aquilo que eu terei que ressarcir, eu vou cobrar de você como um prejuízo. Perdas e danos, tá? Dano emergente, que é a não entrega do produto. Lucro cessante, que é aquilo que eu deixei de ganhar. Então, muitas vezes, aquilo que eu deixei de ganhar, o lucro cessante, se avoluma e dá uma expressividade muito grande para esse valor originário da obrigação, tá? Juros. Nós temos duas modalidades de juros: juros remuneratórios e juros moratórios. Um é pelo atraso no cumprimento da obrigação, moratório é atraso, né? E os juros remuneratórios são a paga pelo uso do capital alheio. Então vamos lá. Quando você me pede um empréstimo, eu posso fixar juros. Esse juros é um índice. Por quê? Porque eu deixei de ter esse patrimônio à minha disposição e estou deixando à sua disposição. Então você tem que me pagar pelo uso do meu capital e por não deixar à minha disposição esse capital. Marilena, que confusão. Não, não é confusão, gente. Eu dei para você dinheiro. Então existe um preço. Se eu estivesse te dando um bem, você não pagaria pelo bem? Eu estou te dando dinheiro, você tem que pagar pelo dinheiro. Esses são juros remuneratórios. Não se confunde com o que a gente vai examinar aqui. Então, juro remuneratório, eu faço um empréstimo de valor para alguém e cobro juros. Esses juros é a paga pelo uso do capital. Como assim, Marilena? Você me pediu 150 mil. Eu te empresto 150 mil e a gente fixa uma taxa de juros no contrato estabelecido pela gente. Ponto. Aqueles juros é a paga do capital. Por quê? Porque aqueles 150 mil deixaram de estar à minha disposição. E eu posso ter um prejuízo enorme com a sua não devolução. Então eu vou cobrar, porque esses 150 mil, se eu tivesse aplicado, renderia, entendeu? Então eu vou cobrar de você uma taxa de juros, tá? A gente veda a usura. Isso daí muitas vezes vai acontecer em família ou entre amigos, mas a gente veda a usura. O que é a usura, hein? É a exploração, a agiotagem. Isso a gente veda, né? Existe aí toda uma preocupação, até por natureza cultural nossa, com essa exploração. É interessante porque as instituições financeiras são autorizadas para, os particulares não. Aí é a agiotagem. A instituição financeira pode cobrar
empréstimo a juros, tá? Que é o que ela faz, inclusive. Esses juros são remuneratórios. E os particulares também podem fazer? Excepcionalmente podem. Não pode ser o seu dia a dia, nem o seu trabalho, porque aí configura a agiotagem e nós não admitimos essa modalidade ou isso como um serviço. É entendido? Então, juros remuneratórios é a origem normal dos juros, eles são um pagamento pelo capital. Geralmente taxa fixada, tudo bonitinho. Nosso probleminha são os juros os juros moratórios, né? Os juros moratórios vêm pela demora no cumprimento da obrigação, tá? Então aí a gente tem os juros moratórios, é sempre um ressarcimento, ele tem a ideia de ressarcimento imputado ao devedor pelo descumprimento parcial da obrigação. Como regra geral, os juros moratórios são devidos desde a constituição em mora. Também você não vai poder voltar para a época da contratação, porque você não sabe se o cidadão ia atrasar ou não. A partir do momento que ele constitui-se em mora, ou seja, ele está atrasado, passam a ser devidos os juros, independentemente de citação, tá? Então, isso daí não depende da prova, de nada. Então, esse aqui é os juros compensatórios. Desculpe, moratórios, os juros por atraso. E a gente tem aquela disputa de quanto vai ser, 1% ao mês, 2% ao mês. Né? Então, fica aí essa disputa de 1% ou 2% ao mês, artigo 406, 407 do Código Civil. Vocês vão ver que dá muita confusão, né? Geralmente aplica-se, tem uma briga, na verdade, pela aplicação da taxa Selic. A taxa Selic é muito alta, aí o cidadão não vai conseguir pagar mesmo. Por outro lado, se fixar em 1% é muito baixo, né? Então a gente vai encontrar jurisprudência nos dois sentidos, tanto da aplicação da taxa Selic, como da aplicação de 1 ou 2%, no caso aí, em casos distintos, né? Que seria o equivalente à taxa de juros moratórios a que se refere ao artigo 406, né? Que é a mesma do artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, ou seja, a usada pela Fazenda Nacional, né? Então, é essa a ideia, né? Bom, você paga aí 1% ao mês, 2% ao mês. Né? Juros convencionais são estabelecidos pelas partes no instrumento negocial, decorrem da autonomia privada, tá? Juros legais, aí não, aí já vai decorrer do artigo 406, 407, que vão estabelecer os juros legais. Por que eu estou falando isso, hein? Porque até o ajuizamento da demanda vão correr os juros convencionais. Depois que eu ajuizo a demanda, os juros legais. Ah, mas o contrato diz isso, você ajuizou uma demanda judicial para receber, porque você não está recebendo, está atrasado, o cidadão não vai cumprir, já deu sinais que não vai cumprir. Então, cobra dele rápido. Ah, mas eu quero cobrar com aqueles juros. Não, você não vai cobrar com aqueles juros. Você vai cobrar com aqueles juros até a data do ajuizamento da demanda. Depois entram os juros determinados pela lei. Tá ok? Então, existe essa dualidade. E muitas vezes é muito difícil explicar para o cliente, porque ele quer usar, mas está aqui no contrato. Nós fixamos 2% de juros ao mês, ou 4% de juros ao mês. Tá bom, vocês fixaram 4% de juros ao mês, mas só vai valer até a data do ajuizamento da demanda. Eu não posso fazer milagre. Depois entram os chamados juros legais, não os convencionais. É porque geralmente você estabelece assim: em havendo atraso, pagará o montante de tantos por cento a título de juros moratórios. Perfeito. Só que o cidadão não pagou e ele não apareceu. Tá bom, vou ter que ajuizar a demanda. Se esses juros moratórios que eu estabeleci no contrato for excedente ao juro legal, eu vou calcular o juro moratório convencional até a data da demanda e depois aplico o juro legal. É entendido? Então, nós temos aí duas modalidades de juros. Paramos naquilo que dá mais trabalho para entender, mas é o mais divertido, que é a cláusula penal. Então, a cláusula penal fica sendo o nosso último assunto,
nós veremos provavelmente ainda num podcast nessa semana mesmo. Eu já vou tratar da cláusula penal para encerrar a matéria de obrigações com os senhores. Não esqueci do podcast Caso Fortuito Força Maior. Sobe uma videoaula a respeito do assunto também essa semana. Os senhores fiquem tranquilos. Então, ou vai subir a videoaula de Caso Fortuito Força Maior, e aí fica valendo para essa semana, e a cláusula penal para a próxima semana, encerrando o conteúdo do direito das obrigações. Senhores, fiquem bem, cuidem-se e abraços virtuais a todos.